Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. Bom dia, gente. Conforme informamos, iniciaríamos às 10h50 pontualmente. Então, vamos dar início ao terceiro painel. Dessa forma, informamos que a ferramenta permite que vocês façam perguntas aos palestrantes através do ícone Q&A, certo? O mediador receberá as perguntas e, dentro do tempo do painel, tentará levar os palestrantes. Teremos agora o painel Tecnologias de Suporte ao Compliance, para coordenar as atividades da mesa de trabalhos
e também apresentar o mini currículo dos palestrantes, convidamos a doutora Karine Eslar, sócia do escritório Jacó Coelho Advogados, presidente do MILA, Movimento por la Integridade em Latino-Americana, estratégia do CWC, Compliance Women Committee Latam, possui formação como DPO pela Escola Tradius, certificada em Ética e Compliance pela UCEMA, Universidade del SEMA, Buenos Aires, possui curso de interpretação das normas ISO 19.600 e 37.001 pelo Bureau Veritas e curso em Ética e Compliance pelo INSPER. Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Doutora Karine, a palavra é com você. Bom dia a todas e todos, estamos aqui novamente, um prazer, muito obrigada, Lucas, pela apresentação. Quero convidar para compor aqui a nossa mesa virtual o ilustre senhor Paulo Acorrone, sócio proprietário da empresa Ouvidor Digital, engenheiro com MBA em gerenciamento de projetos, cursos de capacitação e certificação em ouvidoria, implementação da ISO 37001 e investigação corporativa pelo método Decipher. Possui 10 anos de experiência em gestão, governança, compliance e riscos. Também gostaria de convidar para compor a nossa mesa virtual a doutora Anne Prudêncio, cofundadora do CWC, Compliance Women Committee, advogada com formação profissional na Fordham University School of Law, com LLM Double Degree in the International Trade pela Universidade de Heidelberg, LLM Double Degree na International Trade pela Universidade do Chile, pós-graduada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, diplomada pela Universidade do Vale do Itajaí em Jurisprudência Internacional e Direito e com formação em Lei e Ciências Políticas pela Università Innsbruck. Com a palavra, então, eu passo ao senhor Paulo Acorrone para nos falar um pouco sobre as novas tecnologias que estão ajudando, auxiliando o Compliance Officer e as empresas no seu dia a dia. O senhor Paulo, que é sócio proprietário da empresa Ouvidor Digital, que é uma empresa de canal de denúncias. Senhor Paulo, então, por favor, conte um pouquinho para nós como que funciona essa tecnologia, em que ela pode ser útil para as empresas, como ela vem ajudando o dia a dia do trabalho dos compliance officers com relação à administração do canal de denúncias. Obrigada por sua participação. Sensacional. Antes de mais nada, agradeço o convite, agradeço a parceria de sempre, né? É sempre uma honra muito grande poder falar aqui junto com vocês. Vejo hoje aqui nos nossos ouvintes vários clientes, vários parceiros, vários amigos, então sejam todos bem-vindos, né? Eu pretendo trazer um pouco aí do assunto, né, de tecnologia de forma um pouco mais objetiva, de forma um pouco mais prática, né, para que a gente possa conversar bastante, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo convite, né? Karine, basicamente, né, aquela boa e velha frase, né, que a tecnologia ela vem para facilitar a nossa vida, né, e esse é um pilar fundamental, por mais que essa frase esteja tão batida, né, mas realmente é um ponto fundamental em toda essa operação, né? E quando a gente vai falar de tecnologia, de compliance, né, não necessariamente só associada a canal de denúncias, né, mas eu quero trazer um pouquinho aí dessa visão de tecnologia nas áreas, né, enfim, nos assuntos, nas temáticas relacionadas à implementação, à operação e à gestão de um programa de integridade como um todo, né, óbvio, trazendo também isso aí para o dia a dia do canal de denúncias, né. Mas a gente vem passando, né, por um momento de muita transformação, né, eu falo muito isso com a turma da minha geração, que a nossa vida vai ficar para a história, né? Muitos livros da história aí a gente vai ter vivido tudo isso, né? E a tecnologia contribui significativamente para isso, né? Isso é muito importante, tá? Hoje, né, a gente traz várias ferramentas, várias metodologias, várias
várias estruturas, né, que trabalham, por exemplo, com inteligência artificial, né? E a inteligência artificial ela vem sendo cada vez mais desmistificada, né? Porque isso já existe há muito tempo no mundo, né? Muita gente ainda desconhece, mas realmente ela tem um potencial, né? Se bem utilizada, ela tem um potencial de alavancar e muito a nossa tomada de decisão, né? A nossa capacidade de análise de dados, a nossa capacidade de tomar decisão cada vez mais assertiva, cada vez mais estratégica com base nas informações que a gente vem trabalhando, né? Eu estava fazendo uma reflexão com o nosso CTO aqui do Ouvidor Digital, que quando lá na minha época de estagiário ainda, eu trabalhava com gestão de riscos ambientais e acabava precisando fazer muita modelagem matemática, muita modelagem de estatística, e eu usava o Excel para fazer isso, né? Então, um trabalho que eu demorava 2, 3 dias para fazer, hoje a inteligência artificial ela já consegue, né, traduzir isso aí em segundos, ela já consegue me trazer o resultado, né? Então, querendo ou não, ela facilita, né, ela diminui a nossa necessidade de operação e ela permite que os nossos recursos eles atuem de forma mais estratégica, né? Eles atuem efetivamente na definição de planos, na definição de mitigações para eventos que já foram identificados ali pela inteligência artificial, né? Muito importante, né? A gente tem observado aí o uso de inteligência artificial muito forte para análises preditivas no que diz respeito à identificação de riscos em potenciais contratos, né? Então, toda essa inter-relação aí com assinaturas de contratos, hoje em dia isso acaba trazendo muito mais facilidade, né? É importante, né, voltando um pouquinho aí para o assunto do canal de denúncias, né, que você trouxe, Karine, fundamental, né? A inteligência artificial hoje ela permite que a gente traga, que a gente tenha uma sensibilidade de tendência mesmo, né, da análise das informações que foram repassadas pelo denunciante, a gente consegue extrair muitas informações em relação a algumas palavras-chave, alguns comportamentos, né, que são comuns em algumas denúncias que são realizadas. Então, realmente, a gente acaba levando lá para os membros do comitê de ética, ou seja, os responsáveis, né, pelo processo de investigação, muito mais informação do que pura e simplesmente aquela que o denunciante repassou, né? Então, tendência de comportamento, se aquela pessoa estava nervosa, se aquela pessoa estava triste ou se ela estava ansiosa, enfim, essa análise de sensibilidade, né, desse tipo de percepção, a inteligência artificial consegue ajudar muito nesse assunto e, naturalmente, leva um relato, né, muito mais rico, né, com um nível de profundidade, um nível de sensibilidade muito maior para o comitê de ética, óbvio, facilitando aí em todo esse processo de investigação e dessa tomada de decisão, né? Fundamental também o uso de inteligência artificial no processo de due diligence, né? Então, as famosas red flags, né? Hoje, à medida que a gente vai ensinando essa inteligência artificial, quais são as red flags, óbvio que relacionado a cada processo de cada empresa, né? Tem um tipo de red flag diferente, mas a inteligência artificial ela já consegue detectar, né? Ela consegue captar essas palavras-chave ou essas informações ou esses cruzamentos de informação para que o processo de due diligence também ele seja um processo muito mais eficiente, né, e muito mais eficaz, mais uma vez voltando para o suporte à tomada de decisão. Eu acho que esse é o principal papel da tecnologia como um todo, né? A gente parar de ter pessoas processando dados, parar de ter pessoas analisando tendências, deixar a tecnologia fazer isso e a gente conseguir dedicar o nosso tempo muito mais para essa tomada de decisão com base nas informações, né? E um outro ponto muito legal, que isso acaba demandando muito esforço da nossa área de integridade e compliance no dia a dia, é efetivamente monitoramento, né, controles internos, né, realmente o monitoramento, o controle interno, né, esses monitoramentos
que seja de brindes oferecidos, de brindes recebidos, que seja no processo de suprimentos, de compras e tal, a alocação de inteligência artificial para fazer esse monitoramento contínuo, né, e constante, realmente acaba agilizando muito mais, né, todo esse processo e tornando esse processo muito mais dinâmico dentro das organizações, né? Então, naturalmente, mais uma vez, isso acaba facilitando aí bastante toda essa operação e, naturalmente, aumentando a nossa acuracidade, né, a nossa capacidade de detectar alguns comportamentos que podem ser considerados como um comportamento inadequado, né? E, naturalmente, a partir dessa red flag levantada, é que a área de integridade e compliance ela tem toda essa capacidade aí, né, de fazer essa tomada de decisão, essa análise um pouco mais aprofundada, né? Então, a inteligência artificial ela vem se desenvolvendo, né, cada vez mais aqui no Brasil, querendo ou não, ainda é muito pouco utilizada, né? Essa é a bem da verdade, mas fundamental que a gente esteja conectado, né, lá com o Oriente, que a gente esteja conectado com os Estados Unidos, com a Europa, que são grandes players, né? São grandes celeiros aí desse tipo de tecnologia, para que a gente consiga adaptar isso cada vez mais aqui para o nosso mercado brasileiro, né? E eu queria entrar um pouquinho também, Karine, no assunto de BI, né? BI, basicamente, né, traduzir dados e informações para tomada de decisão, né? Então, hoje, isso já é muito mais usado, né, no Brasil, de uma forma geral, não só para o assunto de integridade e compliance, né, mas realmente a gente conseguir, através das tecnologias de BI, né, das ferramentas de BI, traduzir todos os dados do nosso programa de integridade, que são muitos, né? Basicamente, documentos e mais indicadores e mais acompanhamento para tomada de decisão. A gente traduzir tudo isso dentro de um único dashboard, né, realmente facilita e muito não só a tomada de decisão, mas também qual caminho deve ser seguido, né, ali pela área de integridade e compliance em toda essa evolução do programa, né? Então, pensando lá na cabeça do gestor, né, o gestor senta na sua mesa todo dia para trabalhar, a primeira coisa que ele deve visualizar, na minha concepção, são os indicadores, que sejam indicadores estratégicos, que sejam indicadores operacionais. Afinal de contas, são esses indicadores que vão trazer para ele, né, qual a linha de raciocínio, aí, qual a linha de atuação mais assertiva que ele deve dar no seu dia a dia, né? Então, mais uma vez, essas ferramentas de BI acabam demandando um pouco de tempo, né, para a implementação desse tipo de ferramenta, então, para o setup dessa ferramenta como um todo, mas depois desse setup, mais uma vez, você acaba substituindo um recurso. Eu estou lembrando, mais uma vez, né, estou lembrando sempre lá da minha época de estagiário, né, que eu ficava, o meu papel era trabalhar dados e traduzir esses dados em informação. Com análise de séries históricas diárias desde 1930 até 2005, 2006. Né? Então, imagina a quantidade de dados, né, que eu precisava tratar manualmente. Né? Então, se a gente traz inteligência artificial, se a gente traz BI para essas metodologias de BI para cima dessa informação, realmente acaba facilitando muito, né, esse dia a dia da tomada de decisão, né? E, Karine, eu quero dar esse foco, né, que você comentou em relação ao assunto do canal de denúncias, né, agora propriamente dito. Óbvio, BI, inteligência artificial, está muito relacionado, né, ao assunto de canal de denúncias, mas fundamental que a gente traga, né, qual que é o papel do canal de denúncias, né? Então, a gente, no bom e velho português, de forma simplista, é fazer a conexão entre os stakeholders e o Comitê de Ética das Empresas, né? Então, essa conexão, né, essa conversa, esse repasse de informação, ele deve ser extremamente facilitado, tanto para o denunciante quanto para o próprio Comitê de Ética, né? Por parte do denunciante, qual que é o papel dessa tecnologia, né, dessa facilitação?
Assim, o ato de realizar uma denúncia definitivamente não é um ato confortável, né? Ninguém, a partir do momento que essa denúncia é verídica, né? Ninguém está feliz em fazer uma denúncia. Ninguém se sente bem, né? Enfim, não é um momento feliz da sua vida, alegre da sua vida, o processo de realização de uma denúncia. E as pessoas, por motivos óbvios, né? A maioria não é especialista em compliance, não sabem quais tipos de informação elas devem repassar durante o ato de realização dessa denúncia, né? Qual informação é importante para que o comitê de ética consiga conduzir um processo de investigação? As pessoas não sabem, né? Então, na minha visão, o papel da ferramenta de canal de denúncias é promover canais simples, fáceis, extremamente intuitivos das pessoas poderem realizar uma denúncia, né? A gente tem que lembrar também que quando a gente vai pegar empresas, por exemplo, de engenharia ou empresas no setor do agronegócio, né, que tem muita gente dentro da empresa que não tem e-mail corporativo, que não tem acesso a computador dentro da empresa, né? Então, como levar o canal de denúncia a conhecimento e ao uso dessas pessoas que não estão envolvidas de forma tecnológica, né, na rotina ali da gestão e operação da empresa, né? Então, canais que sejam simples de serem utilizados, canais que as pessoas consigam acessar com facilidade, canais que estejam... Eu sempre lanço um desafio, né? Mantenho esse desafio muito vivo aqui dentro do Ouvidor Digital, é o seguinte, né? O canal de denúncia ele deve estar na mão das pessoas, né? As pessoas devem estar sempre com esse canal disponível ali na mão delas, né? Então, a gente lança mão de canais de web, de canais de telefone, hoje, canal de WhatsApp, né, para que a gente consiga aproximar as pessoas do canal de denúncia, né? Para vocês terem uma ideia, 99% dos smartphones brasileiros, eles têm o WhatsApp instalado. É óbvio que demanda da nossa equipe técnica, né, um esforço hercúleo para que a gente consiga garantir o anonimato do denunciante, a segurança de todas essas informações. Então, realmente é uma tecnologia muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida pela nossa equipe técnica aqui do Ouvidor Digital e que leva, né, esse canal através de todas essas inteligências conversacionais, né, enfim, esse atendimento dinâmico, né, desses canais de denúncia, para que traga esse conforto para as pessoas e também para que traga para o Comitê de Ética uma denúncia com um nível de qualidade, né, suficiente aí para todo esse processo de investigação corporativa, né? E lá, por parte do Comitê de Ética, né, a gente trazer para o comitê, eu já falei dessas tecnologias de inteligência artificial que vão fazer análises preditivas dessas informações, de sensibilidade dessas informações, mas também a gente trazer ferramentas para que toda a gestão desse processo ocorra num ambiente seguro, né? Por quê? Porque se eu, Comitê de Ética, recebo uma denúncia agora, e para que eu investigue essa denúncia, eu precise repassar informação para a Karine, para a Anne, através do meu e-mail corporativo, definitivamente essa informação sensível ela está rastreada pela nossa área de TI, né? Ou se eu preciso registrar evidências, registrar relatório, tomada de decisão dentro da pasta Drive da empresa, definitivamente essas informações elas estão sujeitas também ao vazamento de informação confidencial, né? Então, papel fundamental do canal de denúncias, trazer para o Comitê de Ética informações e ferramentas suficientes para que ele consiga identificar indicadores, relatórios, dashboards, para que toda a condução desse processo de investigação ela ocorra dentro do próprio sistema, todo o registro, todo o processamento, toda a tomada de decisão, então garantindo a segurança dessas informações e, mais uma vez, facilidade na operação, né? Volto à primeira frase que eu falei, né? É a tecnologia facilitando o nosso dia a dia, né? Então, permitindo que o humano ele tenha a capacidade de tomada de decisão cada vez mais assertiva e cada vez mais estratégica, sem que ele precise manipular no sentido de trabalhar, né, esses dados, né? A tecnologia trabalha os dados e a gente entra como um tomador de decisão, né? Então, de uma maneira geral, né, Karine, eu traduzo
essas 3 tecnologias que, para mim, hoje são fundamentais, não só no canal de denúncias, mas no meu dia a dia, tá? Como gestor, como tomador de decisão. Inteligência artificial, BI e toda essa inteligência, né, conversacional realmente aproximando, né? O comportamento mudou muito, né, Karine? A gente se relaciona cada vez menos pelo número de telefone, né? A gente mesmo aqui, em todas as nossas aproximações, eu acho que são raras as vezes que a gente se fala ao telefone, né? A gente sempre manda uma mensagem de WhatsApp, que seja por texto, que seja por voz e tal. Então, eu acho que é essa inteligência conversacional que mudou tanto o dia a dia das pessoas de uma maneira geral, que hoje vem transformando essa relação do denunciante com o próprio canal de denúncia também, tá? Excelente exposição, você falando aí, né, que a gente não se fala, né, mais ao telefone, que os nossos contatos são muito mais virtuais, a pandemia veio cada vez mais para trazer isso, adiantar aí 5, 10 anos de relacionamentos virtuais entre nós, né? Eu me recordei aqui agora dos nossos primeiros contatos lá em final de 2017, 2018, que era para a gente ir juntos para o Peru e você levar o ouvidor digital para lá para o Congresso, e acabou que a Anne foi comigo para o Congresso lá no Peru, junto com o ministro Navarro. Mas a gente nunca mais perdeu o contato, né, Paulo? A gente sempre se falando, trocando ideias, o trabalho de vocês é fantástico. As tecnologias realmente estão aí para nos ajudar, nos dar todo o suporte, né? O business intelligence é algo assim realmente fundamental, importantíssimo, junto com a inteligência artificial e as novas metodologias de trabalho que facilitam muito a nossa vida e que nos ajudam muito, né? E eu gostaria de ouvir agora, e tenho certeza que todos os nossos espectadores também estão ansiosos para ouvir a doutora Anne Caroline, minha amiga, cofundadora do CWC e grande parceira e sócia da Paid Compliance, que também é uma ferramenta tecnológica que ajuda, auxilia as empresas, as organizações e os compliance officers, né, doutora Anne, no monitoramento, no acompanhamento aí dos programas de integridade. Com a palavra, minha querida amiga também, amiga doutora Anne Prudêncio. Karine, muitíssimo obrigada, um bom dia a todos. Fico extremamente lisonjeada, né, pelo convite, por falar aqui neste evento tão importante. Agradeço, né, ao doutor Saavedra. Eu sempre falo que eu me sinto em casa nos eventos do Across, dos eventos do ARC, Across, porque era o primeiro evento aí do ARC, eu iniciei juntamente com a organização, na época estava o Christian, fizemos lá em Santa Catarina, isso em 2016, depois ele foi evoluindo, o Saavedra veio, transformou ele global, trouxe a marca Across, e hoje temos aí então os Across regionais, né, que nem estamos agora, né, em Goiás, aí liderando pela a minha amiga e né, coordenadora do CWC, estou aqui ó, com a caneca do nosso CWC, para quem não conhece, é o Compliance Women Committee. Compliance é um grupo formado aí, por mulheres que atuam na área do compliance. Paulo, excelente fala, eu até anotei algumas falas suas aqui, porque eu achei interessantíssimo, né, a parte de teres falado de traduzir dados e informações, isso desde a época que eras estagiário, porque, de fato, né, não tem como a gente... Claro que nós precisamos da tecnologia, a tecnologia é imprescindível, mas, de fato, ter muitos dados e sem saber o que fazer com esses dados também não nos ajuda. Então, eu achei super interessante essa fala, e é o que a gente busca mesmo. Hoje a gente tem uma quantidade enorme de dados sendo processados a todo momento, em todos os
devices e em toda a nossa área, né, nossa vida, e se a gente não souber traduzir isso, né, traduzir esses dados para informações, a gente também não consegue extrair nada e a gente não consegue ser eficiente. Né? Trazendo para o nosso âmbito do compliance, também não adianta a gente ter, mesmo numa due diligence, né, a gente às vezes passa em softwares e tudo mais, e levanta uma enorme quantidade de dados. Se a gente não conseguir traduzir aqueles dados, a gente não vai fazer uma due diligence eficiente. Então, eu simplesmente fazer uma due diligence, passar no software o nome da empresa, o CNPJ, CPF, tudo mais, e levantar aquela quantidade de dados e entregar aquilo para o cliente, por exemplo, ou colocar aquilo no meu processo de due diligence e arquivar, e dizer que eu fiz uma due diligence e não teve nenhum red flag apontado no meu sistema, eu não estou sendo eficiente, porque eu preciso aí também de um olhar crítico, de um olhar inteligente, humanamente inteligente, para poder traduzir o que esses dados têm. Né? Por outro lado, eu fazer due diligence hoje em dia sem sistemas ou principalmente multinacionais, ou, por exemplo, uma instituição financeira é impensável, não tem como, né? Eu preciso de sistemas para me alertar e tudo mais. Então, de fato, a tradução dos dados é de suma importância. E porque muita gente às vezes fala, né, eu tenho sistema isso, sistema daquilo, mas eu preciso sim de uma inteligência humana por trás para traduzi-los. E outra fala até que eu anotei aqui do Paulo, para eu fazer essa ligação, realmente a minha parte, né, que é Page Compliance, que é de treinamento digital, capacitação digital em compliance corporativo, muitas vezes a gente utiliza dados gerais, números, né, que vem de canal de denúncia. Então, assim, a empresa lá atrás, por exemplo, teve nos últimos 3 meses nós tivemos 10 denúncias relacionadas a assédio. Então, nós tivemos 5 denúncias relacionadas a fraudes internas. Isso serve como balizador para o treinamento, para fazer o treinamento. Então, a gente pega também esses números gerais e adapta os treinamentos digitais para apresentação. Né, para poder fazer desenvolver um treinamento mais específico para aquele grupo específico. Então, não é porque ele é digital, né, que ele é simplesmente geral, a gente pega também os dados para fazer. Mas eu também quero fazer a Karine trouxe a proposta desse painel para eu falar, ontem à noite eu estava pensando, e hoje de manhã também, né, sobre as tecnologias e compliance, e eu até veio uma frase, atualmente é imprescindível que o compliance e tecnologia estejam juntos. Eu fiquei pensando, não é atualmente, isso sempre foi. A tecnologia, ela sempre tem que estar aliada a qualquer atividade nossa. E eu sou advogada de formação, trabalho como advogada, atuo como advogada, também na área acadêmica, tanto que, né, parte do meu mestrado, assim, fiz meu mestrado na Alemanha, fiz colégio na Suíça, fiz parte de faculdade também lá fora, sempre muito na área acadêmica, fiz faculdade em Innsbruck, na Áustria, parte dela de direito, sempre fui muito acadêmica, e atuando como advogada também, iniciei minha carreira como advogada na área de compliance, num dos 10 maiores escritórios de advocacia do mundo, escritório americano, Mayer Brown, isso em 2011, mas depois, durante a minha carreira de compliance e durante todo esse tempo, eu fiquei pensando que, principalmente quando a gente vai auxiliar, né, empresas menores e tudo mais, a gente vê uma dificuldade, né? Eu vi essa dificuldade, por exemplo, na parte de treinamentos. E eu pensava, poxa, por que não trazer mais tecnologia para essa área de treinamentos? E será que precisa ser também tão caro e tão difícil? Por que eu não posso trazer treinamentos digitais para empresas também menores? E porque até então eu via muito isso enquanto atuava em escritório grande, com clientes lá fora, em grandes bancos, né, grandes bancos multinacionais que utilizavam de treinamentos digitais, de capacitações online, em que tem animações, infográficos, vídeos e depois testes, uma prova. E
Isso tudo foi vindo na cabeça, né? Por que a gente vai nos clientes, vai vendo e vai vendo a necessidade também do mercado e conforme a atuação. E eu também fiquei pensando, né? Ontem à noite estava refletindo, hoje de manhã estava refletindo, por que eu, como advogada acadêmica, né? Advogada tem uma área muito na parte de humanas e tudo mais, por que eu quis tanto depois vir para essa área de tecnologia? Junto, aliar muito a tecnologia, e eu fiquei pensando que isso também foi muito do meu, da minha criação, meu background. O meu pai, ele é desembargador aposentado, ele sempre foi, né, jurista aí, e ele sempre foi um entusiasta da tecnologia. Então eu lembro da minha infância, né, nos anos 80, por exemplo, ele é o inventor da urna eletrônica. Já nos anos 80, portanto que a primeira urna eletrônica está na residência dos meus pais, né? Ele desenvolveu, já vinha desde 70, da década de 70, desenvolvendo formas de contagem dos votos por meio de computador, por meio eletrônico, e depois, na década de 80, juntamente com meu tio, que é programador, né, super novo, era na época essa profissão, né, de programador e tudo mais, e desenvolveram, então, todo o projeto de urna eletrônica e depois o processo virtual. Santa Catarina também, no tribunal, foi um dos primeiros a terem todos os processos digitais, e a biometria, na época já era biometria. Eu lembro pequena, meu pai falava assim, nossa, quando fores grandes, né, quando cresceres, vocês vão votar por meio de page e tal. Ele imaginava que hoje a gente estaria muito mais avançado do que hoje a gente está, por exemplo, com votação, né? Muito mais seguro, muito mais tudo. Mas, enfim, foi um início. E eu lembro, e foi minha infância crescendo, dizendo que tínhamos que aliar a nossa função a função dele, no caso de jurista, com tecnologias, no caso específico de eleitoral, para combater a corrupção. Então, sempre foi assim, ele falava, nossa, não dá para deixar uma urna 24 horas com papéis lá dentro, né, porque no dia seguinte tinha o dobro de papel, enfim, né, isso a legislação na época previa. A gente precisa fazer uma contagem rápida para evitar a corrupção, tem muita corrupção e tudo mais. Então, sempre foi assim, aliar a tecnologia com a nossa função do direito para melhorar processos, e de repente a vida foi me levando para a área de compliance, e como eu disse, a gente vai com a prática, a gente vai indo nos clientes, a gente vai vendo a necessidade, e necessidade também das pequenas empresas, não somente de multinacionais que podem comprar sistemas enormes. E na parte de treinamento, então eu desenvolvi, juntamente com uma empresa de tecnologia, já líder no mercado na área de educação, e chamei eles, nós nos juntamos e formamos, então, para desenvolver uma solução de capacitação realmente específica e voltada para compliance, em que tivesse uma metodologia, não simplesmente eu jogar o conteúdo lá numa plataforma de compliance. Então, assim, nós temos, por exemplo, também uma pessoa que é especialista na área de cognição, de como que eu aprendo de forma online, como que o tamanho da letra tem que ter, quanto tempo tem que ter cada módulo, e apresentar materiais multimediáticos para o público, né, para os colaboradores, porque nem todos aprendem de uma forma. Eu, Anne Caroline, posso aprender melhor lendo, que de fato eu aprendo melhor lendo. Tem outros que preferem assistir vídeos, né? Tem outros que aprendem escutando. Então, eu tenho que ter essa combinação de materiais multimediáticos para atender todo o público, e de determinados módulos eu vou cansando, meu ouvido vai cansando só de escutar, então eu preciso passar algum material de leitura, e depois eu trazer também jogos, né, games, videogames. Eu tenho uma geração aí que é super nova, que está no mercado, e que também estão, às vezes, entediados de fazer aquele treinamento básico online, que eu vou lá, só respondo algumas perguntas. Eu preciso de algo muito mais dinâmico, né? Inclusive, o nosso próximo passo aí até a parte de treinamentos com realidade virtual aumentada, em que eu trago, por exemplo, para executivos, uma determinada mesa de negociação, que eles possam enxergar essa realidade e tomar algumas decisões aí com base nas políticas de compliance deles. Então, eu trazer toda essa tecnologia para a área do compliance é fantástico, porque eu ajudo o compliance officer também na parte de os treinamentos, né, digitais, corporativos, que antes tinham uma certa
um certo preconceito, uma certa resistência. No Brasil, quando começou esse boom do compliance, muita gente ainda tinha essa coisa de, não, eu sou obrigada a ir pessoalmente, eu tenho que ir pessoalmente, né? Treinamento compliance não adianta, inclusive o próprio órgão regulador tinha um pouco disso. E hoje, né, no próprio Sentencing Guidelines, ele até traz, né, o DOJ, ele até faz a pergunta, o teu treinamento é online, é digital, como você avalia esse treinamento? Então, eu também tenho ferramentas na parte digital, a parte digital nos permite que essas ferramentas elas possam analisar a performance também do usuário. Então, eu consigo analisar, por exemplo, de onde ele acessou o device dele. Ele pode acessar por computador, por exemplo, eu dou a possibilidade de acessar por smartphone ou por um tablet. Onde ele parou no treinamento, se ele já começou aquele treinamento, se eu posso colocar no meio do treinamento, por exemplo, questões em que permitam que questões de testes de fixação, né, testes de fixação no meio, em que permitam que ele faça e não tenha nem certo nem errado. E aí eu vou vendo, né, se aquilo lá, eu vou medindo como está a percepção dos meus colaboradores com relação a determinados assuntos do Código de Ética de Conduta, né? Por exemplo, eu posso colocar autoritarismo numa equipe, né? É bom ou ruim? Posso colocar uma piada e verificar quantos acharam aquela piada preconceituosa e quantos não acharam ela preconceituosa. E aí, conforme for o resultado, tem alguma coisa errada no meu programa de compliance, a minha comunicação não está sendo boa ou o meu treinamento não está sendo bom, as pessoas não estão entendendo determinados assuntos. Então, eu consigo fazer essas mensurações durante... ferramentas digitais nos permitem isso. Outra questão é a parte de eu conseguir fazer um teste, né, e verificar se ele começou e terminou aquele teste, e apresentar algo para o órgão regulador ou para o meu parceiro. Então, assim, é uma garantia também para o Compliance Officer, na parte de controles internos, eu poder mensurar e fazer essa análise de performance. E mais, né, eu trazer para a realidade. Nem todo mundo tem a possibilidade de sentar e fazer um treinamento naquele momento. E nem todos aprendem ou conseguem fazer em determinado tempo. Então, eu vou trazer também formatos de horas assíncronas, que são aquelas em que o treinamento ele é dado para que ele faça no próprio passo dele, eu permito também com que ele possa parar, olhar, verificar o material, continuar. Ele vai fazer no tempo dele. Tem algumas pessoas que vão conseguir fazer mais rápido num dia, outros que não conseguem assistir o vídeo naquele dia, vão assistir no outro. Né? Outra questão, assim, que muito perguntam com relação à parte digital, assim, de treinamento, de capacitação, mas será que não é muito impessoal? Ou como eu posso fazer para minha empresa? Será que todos vão compreender? E aí vai da sensibilidade, logicamente, do compliance officer, né, de dentro da empresa, porque cada organização, né, tem uma forma de apresentar o seu programa de compliance, e também cada empresa tem um público diferente, tem uma indústria diferente, ou seja, assim como o programa de compliance deve ser feito, né, desenhado para a própria empresa, o treinamento também. Então, assim, eu vou ter públicos diferentes e também formas de apresentar digitalmente. Por exemplo, a gente teve recentemente um cliente de multinacional que perguntou sobre queria um engajamento com um determinado público, um público mais especializado, tudo mais lá dentro. Esse público era um público, a gente identificou que era um público super conservador, então não dá para colocar, por exemplo, umas temáticas de games e tudo mais, não ia fazer, eles não iam seguir. E nem tarefas para casa. Já foi determinado que eles também não fariam a prova em casa, ou fariam a provinha no tempo livre, enfim. Então, foi feita uma combinação, né, de material multimediático, de capacitação digital, com um material, com uma live on time, né, em que eles pudessem, então, tirar as suas dúvidas naquele momento. Então, assim, foi um híbrido. Eu tenho outra situação, por exemplo, de empresas em que o público é um público super jovem, super tecnológico e tal. Para eles foi mais interessante fazer, por exemplo, uma gincana.
né? Foi fazer um game, apresentar um game, uma atividade gamificada em que eles tinham que o escape room, né? Que eles teriam que destravar um código e cada equipe tinha que ir destravando, respondendo umas perguntas, e aí vão destravando cadeados até chegar lá. Então, assim, isso engajou muito mais. Eu vou ter depois, sei lá, fornecedores, vendedores externos, para eles é melhor eu ter essa capacitação, não por internet, mas que eles possam baixar isso no celular deles e no tablet, que eles possam fazer isso, inclusive, durante uma viagem. Eu vou ter um outro público, né, em que eles não têm acesso ao computador e tem pouca instrução mesmo, né? Então, para esse público foi mais fácil, então, fazer um vídeo, animação, com situações, tipo um desenho animado, com situações que ocorriam dentro da empresa. E aí eles assistem como uma sessão de cinema e tudo mais. Então, assim, tem várias formas, né, de apresentar o conteúdo digital e ele ser aliado ao compliance, e o compliance desmistificar essa ideia de que ele sempre precisa estar presente para que aquele material, para que aquele conteúdo seja absorvido. Na verdade, o que se precisa entender é o teu público e também adaptar o material para aquele público. De jeito nenhum quero dizer que o compliance ele não precisa estar presente, né? Pelo contrário, ele precisa. Mas, como foi dito tanto pelo Paulo como pela Karine, as tecnologias elas vêm para auxiliar o compliance. Então, eu talvez delegar essa parte presencial para grupos menores, com seus gestores menores, e depois para os treinamentos maiores, em geral, fazer um digital, talvez funcione. Então, assim, cada empresa também tem que verificar o que funciona melhor para a sua própria realidade. Se já terminei ou se eu já passei um pouco do tempo, acabei não contando. Imagina, tá perfeita. Quem tiver perguntas, pode enviar agora, nós temos a oportunidade para as perguntas. Eu quero agradecer a doutora Anne Prudêncio pela fala, né? Pela sensibilidade de buscar meios alternativos e que completam, né? Completam tão bem o trabalho do compliance officer, que buscam mesmo esse diferencial no momento de fornecer um trabalho, no momento de fornecer um treinamento. A gente sabe que, em verdade, nós temos públicos distintos dentro das organizações, né? Esses públicos distintos, eles têm demandas distintas, específicas. Eu vejo, né? Eu tenho 3 filhos dentro de casa, assim como a Anne estava comentando que ela nasceu num ambiente bem tecnológico, né? Apesar da minha mãe ser uma pessoa que já tinha uma certa idade, mas ela sempre foi muito antenada também às tecnologias. E assim que saiu o primeiro celular, ela comprou aquele celular enorme, né? Eu ainda cursava Direito, eu tinha acabado de entrar na faculdade de Direito, em 1996, ela comprou aquele celular gigante, aquele tijolo, e levou para casa e me entregou, e falou assim, minha filha, isso aqui é para você. Eu falei, mãe, o que é isso? Ela é um aparelho celular. Minha filha, o futuro está aqui, nesse aparelho celular. E eu, mãe, como que usa isso? Como que a gente vai fazer? E aí ela falou assim, minha filha, isso é o futuro. Você vai ser uma advogada, você vai viver com isso aqui na sua mão. E eu falava, gente, mas que isso? Então, era uma pessoa que tinha uma visão, né, Anne? Assim como seu pai também tinha essa visão além do tempo, a gente tem, né, que ter essa visão. E aí eu também cresci nesse ambiente. Exatamente. Aí a gente cresce nesse ambiente de tecnologia, né, Paulo? Aprendendo a lidar com essas questões. E aí hoje eu vejo, eu tenho 3 filhos, né? 2 já são adolescentes e uma tem 6 anos. Ela pega meu celular, assim, a de 6 anos, ela destrincha ele inteirinho. Eu estava com uma dificuldade, troquei meu aparelho. Eu troquei meu aparelho recentemente, estava com dificuldades, porque não tem mais o botãozinho, né? O iPhone agora não tem mais o botãozinho. Aí eu, gente, mas como que eu faço? Aí ela, mamãe, é assim, e foi passando o dedinho e foi me ensinando, e eu falei, Jesus, que rápido, né? Então a gente precisa trazer tudo isso. E acompanhar tudo isso. Quem quiser fazer alguma consideração, nós temos uma pergunta.
Eu queria, Karine, antes dessa pergunta, eu queria só destacar uma coisa que a Anne falou. Cara, assim, eu acho que você foi cirúrgica, Anne, nessa frase sua, que com o uso da tecnologia, desculpa se eu não vou parafrasear exatamente o que você trouxe, mas que o uso da tecnologia permite que a gente leve alta performance de governança, riscos e compliance ao alcance de todo e qualquer porte de empresa. Isso é fundamental, né? É a gente tirar o assunto de GRC lá do Olimpo, né? Lá dos deuses, e trazer para a grande massa do Brasil, né? Afinal de contas, PME são a grandíssima maioria, né? É o que, de certa forma, move muito, né? A nossa máquina como um todo. E essas empresas, óbvio, elas precisam estar dentro, né, desse assunto, né? E a tecnologia permite que a gente faça isso, porque é óbvio que com o uso de tecnologia a gente consegue otimizar recurso e otimizar custo, otimizar tempo, então a gente traduz, né, toda essa complexidade, né, do assunto em facilidade para todo e qualquer ponto, para todo e qualquer porte de empresa, né? Eu queria só destacar isso porque eu acho que você foi assim muito cirúrgica nessa muito fala. Obrigada, Paulo. Assim, muito obrigada. Exatamente. A gente desmistificar que isso é só para grandes empresas e para multinacionais, né? Por exemplo, eu não consigo, assim, não tem como hoje, por exemplo, pensar em fazer denúncia sem um canal de denúncia, né? Assim, hoje a gente precisa realmente, por exemplo, de um canal de denúncia. A gente estava tendo essa discussão essa semana, inclusive, com um cliente menor, e que acabou, né, adotando, então, o canal de denúncia e, ao mesmo tempo, tendo uma discussão com um outro maior, bem maior, em que ainda teve que ser feito uma espécie de tentar convencer, né, uma alta administração a ter um canal de denúncia específico, realmente, para garantir o anonimato, porque precisaria ainda ser anônimo. Então, assim, a gente ainda né, tem umas resistências de um lado, mas hoje é impossível, não tem mais como eu não ter um canal de denúncia que te permita o anonimato, né? Não, isso tanto pelo comportamento, né, do denunciante, porque a pessoa não vai fazer denúncia se ela não tiver o anonimato garantido, né? Mas também um movimento que eu venho percebendo muito, que o canal de denúncia ele tem não se associado, né? Não é que ele está desassociado, mas eles têm se associado a outros assuntos que não sejam só o compliance, né? Cara, eu não tenho maturidade de compliance, eu não tenho maturidade nenhuma, não tem nem código de conduta, não tem absolutamente nada. Um canal de denúncia útil para mim sem dúvida, né? Questões comportamentais, questão de assédio, discriminação, fraudes, enfim. Então, são ferramentas, né, que realmente ela começa a ser meio que agnóstica, né? Como você comentou, a questão de treinamento, ela é totalmente agnóstica também, a compliance, né? O treinamento eficiente, um treinamento eficaz, todo e qualquer setor da empresa precisa disso, né? Perfeito. Não, e assim, ó, a gente notou agora, por exemplo, essa ideia, né, da plataforma foi bem antes da pandemia, e ela acabou iniciando, né, a rodar mesmo durante a pandemia. E foi, assim, uma procura, porque, assim, as pessoas conversando, né, com o mercado e tudo, as pessoas elas tiveram que se adaptar da noite para o dia em fazer um treinamento digital online e ou via Zoom, ou via qualquer coisa, e tiveram que se adaptar da forma que fosse, a pessoa tem que fazer, porque por questões de segurança, o mundo inteiro não poderia colocar pessoas, muitas pessoas, juntar pessoas na mesma sala. Aliás, mal poderiam sair de casa, né? E chegou momentos que estávamos todos em home office, ou praticamente, ou muitos, pelo menos. Então, se a gente vê que até a escola infantil teve que se adaptar, até quem era creche, muitas vezes estava com aula online, né? De crianças 2, 3 anos, essa professora teve que se adaptar a uma aula online para uma criança de 2 ou 3 anos de idade. A gente passou por um momento assim que, com a pandemia, adiantou aí um processo de 4, 5 anos, né?
de questões digitais. E mesmo que passe, né, mesmo passando a pandemia, notou-se essa questão de eficiência de qualquer tecnologia, né? E mesmo, vamos falar também na parte de denúncias, né? Se ainda tinha gente que pensava, vou colocar uma caixinha na minha empresa, ou então a parte de vou mandar um e-mail, talvez de casa, com essa questão de ficar em home office, o TI também ficou mais atento a saber de onde saem os e-mails, as coisas também ficaram muito... e também outros tipos de questionamentos e de fraudes surgiram também, né? Com essa questão do home office, de mais tecnologia, as fraudes também aumentam, as fraudes também ficam tecnológicas, né? E a forma de abordagem de assédio também fica tecnológica, as pessoas mandam WhatsApp, né? Ou mandam uma mensagem até Então, assim, são outras questões. E se o compliance officer, se a empresa não está atenta a esse movimento... Não está acompanhando, né? Ela perde. Não dá, se ela não está acompanhando, perde. Perde. É verdade, gente. Nossa, esse assunto é Desculpa, fantástico. Karine, não vou atrapalhar mais teríamos... não, tá? Pode responder as perguntas. Imagina, Paulo, fica à vontade, você é de casa, suas interferências são ótimas. E a gente está mesmo trocando ideias, a gente teria tanta coisa para falar, né? Eu teria tantos exemplos para dar de empresas também pelas quais eu passei e tenho atuado. Nós fizemos, assim, um esforço enorme, né, para não deixar cair as medidas de compliance nesse ano de pandemia, né, porque, como vocês falaram, a gente precisava continuar treinando, a gente precisava continuar capacitando as pessoas, a gente precisava continuar medindo, né, a Anne falou dos KPIs, a gente precisa permanecer medindo, né, quantitativamente, qualitativamente, né, como estão nossos treinamentos, como está nosso programa. Então, é muita coisa realmente que a gente teria para falar nesse painel. Mas eu tenho duas perguntas e como nós ainda temos um tempinho, eu quero ler para vocês e vocês, por favor, respondam assim bem rapidamente cada uma das perguntas. Uma pessoa anônima olha, gente, o anonimato funcionando, né? Uma pessoa anônima nos mandou assim. Essa é a verdadeira inclusão. Como engajar os colaboradores internos com treinamentos de compliance, onde geralmente eles acreditam ser boring esse tipo de atividade? Primeiro a Anne, né? Que trata mais da questão dos treinamentos. Eu diria assim, vamos trazer para a situação atual, em que a gente não possa fazer um treinamento presencial, em que a gente está utilizando ferramentas digitais, né? Primeiro, entender o teu público, tá? Se eu estou falando de um público mais conservador, uma alta administração, de executivos conservadores, de uma certa idade, que não são tão tecnológicos ou tão adeptos à tecnologia, não adianta o compliance vir vestido, né, com fantasia e pular na frente, porque não vai chamar atenção, vai continuar sendo boring. Nesse caso, eu sugiro, né, foi uma sugestão, em trazer um grande nome, uma palestra com um grande nome, que para o mercado da sua empresa seja relevante, né? Então, assim, trazer um grande nome do compliance, mas também que seja para falar sobre ética, integridade, engajamento de alta administração, mas que também faça sentido para aquela organização. Então, eu posso fazer isso por meio de uma live, por exemplo. Eu trago uma palestra por meio de uma live, em que faço uma reunião menor, em que a alta administração possa conversar com eles, com essa pessoa, uma pessoa assim relevante no mercado. Acho que vale muito investir nisso, né? Trazer uma pessoa. Por quê? Porque as pessoas vai chamar atenção daquele executivo que é da alta administração, um executivo que é mais conservador, tem uma determinada idade, e para ele tem uma referência de autoridade naquele assunto, falando sobre aquele assunto de uma forma digital, uma live, e que ele possa fazer uma reunião, um bate-papo. Daí eu sempre sugiro grupos menores, 20, 25 pessoas no máximo, para conversar, né? Então, assim, isso para ele não vai ser, na minha visão, se é uma pessoa de mercado que ele quer assistir, vai chamar atenção. Se eu estou falando
de trabalhadores mais de base, eu traria mais essa questão de vídeos, como eu falei antes, trazer um vídeo, né, em animação, e verificar daí forma segura de apresentar esse vídeo, né? Porque também não adianta eu mandar um e-mail para essa pessoa que normalmente não tem acesso ao e-mail. Mas se ela está lá durante a empresa, em que tem espaço, né, um espaçamento, em que, que esteja de acordo com as normas de segurança dentro da empresa, de onde eles ficam fisicamente, passar um vídeo, né, animado, em que traga a situação em que ele se identifica naquele vídeo, né? E aí vem o canal de denúncias, talvez pegar justamente denúncias que ocorreram, mesclar essas denúncias de forma a nunca poder, ninguém conseguir compreender que foi, né, determinada pessoa que fez aquela denúncia, mas assim, mesclar alguns casos de denúncias com temas fictícios e não, fazer um vídeo sobre aquilo é super interessante também, tá? Um vídeo animado, algo nesse sentido. E depois uma atividade gamificada em que daí eu tenho que ver se esse público casa para isso, né? Mas talvez eu fazer um dia do compliance, uma atividade gamificada para ele, ou uma semana de gincana. Uma semana talvez seja muito tempo, não sei, conforme for, mas eu trazer uma atividade gamificada em que eu formule algumas perguntas e ele tem que isso, eu estou falando no âmbito digital, eles podem fazer isso de casa até, formar equipes e participar, né, como equipe daquelas perguntas e ganhando pontos e tudo mais, é uma forma de engajar determinados públicos. Tá? Então, assim, basicamente, primeiro, ter que entender qual é o seu público, entender que tipos de treinamentos foram feitos antes e que não funcionaram, que tiveram baixa aderência, e mesclar formas. Né? Então, eu posso ter, às vezes, um treinamento só plataforma digital, em que ele faça em casa, e eu mesclo aquele treinamento com uma live, por exemplo. Eu posso mesclar esses treinamentos. Uma ideia também é não chamar, talvez, de treinamento, nem de capacitação. É fazer um programinha, né, em que vai ser discutido toda semana ou a cada 15 dias, sei lá, algum tema, uma pílula, isso numa reunião interna, né, de uma equipe, por exemplo. Então, é a hora do café da manhã, antes de começar a reunião, bota um tema à mesa e se discute aquele tema, um tema que saiu na seriam, um tema que saiu no jornal. Entendo que essas são algumas ideias. Não sei se a Paulo, por favor. Difícil falar coisa diferente do que a Anne trouxe, né? Porque passou aí por todos os assuntos, mas eu acho que do meu lado aqui a principal mensagem, né? Eu acho que é o seguinte: o que é boring, né? O que é chato? É aquilo que não faz parte do nosso dia a dia, né? É aquilo que a gente não consegue se identificar. É aquilo que, quando a pessoa está falando na sua frente, você não sabe nem para que serve aquele negócio, né? É isso que deixa qualquer tipo de treinamento, ninguém lê coisa chata, né? A gente lê e a gente estuda coisa que nos agrada, né? Então, eu acho que o principal recado é esse, né? É trazer treinamentos, capacitações por meio de todas as ferramentas, né? E metodologias e formas que a Anne trouxe, mas que sejam aderentes ao dia a dia daquela pessoa, né? Não adianta eu ficar falando com a pessoa que está, como a Anne comentou, lá no chão de fábrica, que ela nunca viajou pela empresa, não adianta eu ficar falando com ela de regras e políticas de viagem corporativa. Aquilo não está no dia a dia dela, ela não se enxerga naquilo, ela não vê aquilo trazendo algum tipo de benefício. Então, eu acho que esse aprendizado ele é muito de troca, né? A gente fornece para a pessoa conteúdos que sejam aderentes ao dia a dia, à realidade deles, e como contrapartida a gente acaba ganhando a atenção, né, e a capacidade de aprendizado das pessoas. Então, eu acho que é muito a boa medida, né, do treinamento para alta liderança, para média liderança, para as pessoas que estão no chão de fábrica. Dá um trabalho planejar isso, né, realmente, quais as atividades estão dentro ali do programa de compliance, mas óbvio que passar por todos os assuntos, mas o foco, né, é muito maior naquilo que diz respeito ao dia a dia. Certamente a gente se interessa muito mais quando a gente se vê, né, naquela realidade.
É verdade. Gente, nós temos mais 10 minutinhos, então eu vou fazer a pergunta da Eliane Nakamura, mas antes eu quero registrar que o Anônimos colocou assim, ótimas ideias, obrigado do Anônimo. Eu que agradeço, Anônimo, a sua pergunta. Bom, Eliane Nakamura pergunta o seguinte para a doutora Anne Prudêncio. A doutora falou de formas de disseminar a cultura de compliance dentro da empresa. A pergunta é, a melhor forma não é ainda as normas internas, sem viés de entendimento? Eu imagino Elaine, que o que ela quis perguntar é sem direcionamento, né? Sem viés de entendimento, talvez seria sem direcionamento? Eu fiquei nessa mesma dúvida. Se a Elaine puder esclarecer só um pouquinho mais, eu não sei se... eu perguntei Paulo, para não sei ela se tem algum outro entendimento. Eu perguntei se ela gostaria de esclarecer. Paulo, não Talvez sei se tu ela entendeste de forma diferente. Na verdade, eu estou lendo aqui, Anne, tentando trazer esse entendimento também. A pergunta a melhor forma não é ainda as normas internas. Talvez ela quisesse dizer que seria talvez disseminar a cultura de acordo com as normas internas, talvez fosse isso. Tem que ser, né? Inegável. À vontade, Ana. Primeiro as damas, por gentileza. Mas... Não, eu ia falar assim que, com certeza, eu tenho que trazer as normas, é exatamente o que o Paulo falou antes, na resposta anterior, né? Eu tenho que trazer o treinamento e disseminar a cultura do compliance, trazendo a realidade para a minha empresa. Né? Então, Desculpa, Anne, ela só acrescentou aqui, perdão, te interromper. Diferença entre forma lúdica e direta, ela está querendo dizer. A diferença? Porque dependendo do público, é como eu falei antes, né? As pessoas, elas aprendem de formas diferentes. Nem todo mundo aprende da mesma forma. Né? Então, se eu tenho uma política escrita em que ela já traz de forma direta, como eu vou passar aquilo? Claro, eu vou passar também, eu posso explicar, eu vou passar de uma forma direta, mas os treinamentos de compliance que se mesclam com a comunicação das minhas políticas, né? Porque de nada adianta eu ter um arcabouço de políticas internas se eu não consigo comunicar aquelas políticas para os colaboradores. Então, eu tenho que ter uma forma certa de comunicar para o meu público. Né? E aquele público, como disse o Paulo, ele tem que se enxergar também naquelas políticas, ela tem que fazer sentido quando eu estiver explicando. Então, eu vou ter... eu tenho, de alguma forma, que mesclar durante os meus treinamentos, né, durante um ano, a cada 2 anos, enfim, conforme for o plano de treinamento da empresa, eu tenho que mesclar formas de passar, de comunicar. Eu vou ter uma hora que eu vou comunicar toda forma de coisa. Se eu vou fazer uma reunião de time, de equipe, e eu falar sobre aquela política, eu estou comunicando. Se eu fizer pílulas de compliance, né, e todo dia jogar um negócio, eu estou comunicando. Se eu fizer uma atividade lúdica, né, eu também estou comunicando. Essas formas de mesclar metodologias de comunicação entre lúdico e passar direto, eu permito com que todos os colaboradores aprendam e consigam compreender. Porque, como eu disse antes, o ser humano ele não aprende da mesma forma. Eu vou ter pessoas que vão aprender melhor vendo, outras melhor escutando, outras praticando, outras escrevendo. Assim como era conosco na escola, né? Tem aqueles que anotavam tudo que o professor falava, ou anotam, costumam anotar, tem aqueles que preferem escutar, tem aqueles que visualizam, e tem aqueles que chegam em casa, que nem vão na aula, mas chegam em casa e leem e conseguem aprender. Então, as pessoas aprendem de formas diferentes. Se eu mesclar metodologias entre o lúdico e o direto, e eu passar direto, eu aumento a chance de os meus colaboradores terem compreendido as minhas políticas. Então, eu estou comunicando de uma forma melhor. Eu não sei se era isso exatamente que... Perfeito.
Bom, temos Paulo, mais por uma favor, pergunta do Anônimo. Eu só vou ler essa pergunta do Anônimo, aí o Paulo fecha a ideia da primeira e da segunda pergunta. Pode ser, Paulo, da Elaine, com relação ao lúdico? Tudo bem? Ao direto, Beleza. e a gente já finaliza. Ok. Está chegando muita pergunta, mas nós vamos ter que acelerar. Bom, mais uma pergunta do Anônimos. Em caso de empresas descentralizadas com atividades por todo o país, com essa ideia de realização de vídeos, como funcionaria a comprovação de presença dos colaboradores nos treinamentos? Vou ler também a do Lucas Acioli. Vocês, Paulo e Anne, acreditam que através da educação seria a melhor forma para a implementação de programas de compliance efetivo? Bom, deixo a bomba com vocês. Legal. Não, só finalizando minha percepção daquela última resposta ali da Anne para a Elaine, eu acho que é essa cadência mista mesmo, né, de formas de treinamento, né? A forma direta, né, no caso da corrupção. O que é a corrupção? Né? É prometer, dar, oferecer, papapá, é proibido fazer isso, né? E a forma lúdica, a gente entra num processo de, por exemplo, criar uma situação, né, como a Anne tinha comentado lá, pode ser uma dinâmica de grupo, ou criar isso através da realidade aumentada, enfim, mas a gente inserir essas pessoas dentro de situações hipotéticas para que elas consigam efetivamente entender o que é aquele treinamento da forma direta, né? O que é dar, oferecer, prometer, ou enfim, né, qualquer tipo de vantagem indevida. Eu acho que essa mescla desse tipo de informação, desse formato do treinamento, realmente é o que vai levar as pessoas a conseguirem absorver muito mais esse assunto, né? A outra pergunta, aí a Anne vai naturalmente nadar de braçada nesse assunto, mas basicamente, que é o assunto, né, do treinamento de um vídeo para a pessoa, para a empresa, né, tão pulverizada assim na sua atuação, mas eu acho que a tecnologia, né, as ferramentas, as plataformas de treinamento hoje, elas conseguem aferir quem assistiu, quem não assistiu, se parou de assistir, aonde parou de assistir e tal, qual foi o engajamento, né, ali daquele treinamento, né? Que é essa comprovação da presença, né? Isso aí tudo pelo próprio login ali, né, nessa plataforma, nessa ferramenta, as pessoas já conseguem ter essa informação, né? Perfeito, Paulo. Pela plataforma, né, quem faz o login, quem começa a acessar, o primeiro login que ele faz, a gente já viu que ele iniciou. E também a gente consegue verificar quando ele terminou, quando ele finalizou, o sistema vai dizer, né? Então, assim, todos que têm o treinamento pela plataforma têm esse plus, né? Esse plus de o compliance officer conseguir controlar. Aqueles trabalhadores de base, que acho que foi um exemplo também que eu dei antes, vamos supor, eu tenho trabalhadores de base em unidades espalhadas pelo Brasil, e eles não têm acesso a um computador, e eu teria que passar algum vídeo, que pode ser também, inclusive, no próprio onboarding do funcionário, do colaborador, né? Ou fazer aquele treinamento que eu falei, com espaçamento, né? Conforme a política de segurança e a situação do país permitir. Nesse caso, né, Anônimo, não tem muito o que fazer, né? Vai ter que ser uma lista de presença mesmo, né, se ele for num auditório ou numa sala da empresa disponibilizada, vai ter que ter uma lista de presença em que ele participou ali, né? Pode ser, tem outras formas de comprovação, como tirar uma foto, né, que aquela pessoa, de que aquele grupo esteve lá, ou então tem empresas que estão um pouquinho mais sofisticadas, talvez possam colocar alguma digital na porta, né, que a pessoa entra e consiga colocar a digital que ela entrou naquele recinto para assistir aquele vídeo, ou, né, clicou ali no computador, tem uma pessoa controlando, vai ter que fazer controles, uma forma de controle manual também, né, vai ter que fazer um mix aí. Não, legal. Anne, a Elaine, ela fez um complemento aqui, que foi, perguntei porque tenho receio quando o Compliance Officer fala para o pessoal ter bom senso, considerando que esse bom senso varia entre as pessoas. Aí, Elaine, eu acho que é exatamente isso, de trazer essas dinâmicas de situações hipotéticas, né? Então, a gente coloca todo mundo na sala, estamos agora numa reunião entre empresa e órgão público.
a pessoa de tal do órgão público teve determinado comportamento e tal. O que você acha? O que você deveria fazer, aluno? Eu acho que envolver as pessoas nesses cenários hipotéticos reais, né, hipotéticos / reais, é o que vai trazer esse bom senso, né? Enfim, vai trazer uma linha, né? Um norte aí para esse bom senso, para as pessoas poderem absorver, né? Esse assunto na realidade delas, né? Excelente. Perfeito. E, Elaine, assim, ó, o bom senso, ele está muito atrelado também ao nível de maturidade da empresa no compliance. Então, assim, uma empresa que ela já tem alguns anos aí de compliance, as pessoas já têm uma compreensão, e isso vem por meio da educação, né? Já complementando ali o que o Lucas está falando, perguntou, eu entendo que, olha, para mim, assim, a educação é uma das melhores formas de implementação efetiva, porque eu estou trazendo a maior prevenção, né? Eu estou ensinando ele, inclusive, a pensar a pensar criticamente em que ele consiga, porque é impossível passar num treinamento todas as situações que possam ocorrer na vida. Ele vai ter que ter um pensamento crítico, eu vou ter que estimular isso. E é por meio da educação que eu vou trazer esse pensamento crítico. Eu trago muito exemplo lá da Europa, né, em que as pessoas, né, elas já são muito condicionadas a ter esse pensamento crítico. Isso vem muito na própria universidade, em que a gente é muito estimulado, ou no colégio mesmo, muito estimulado a ter o pensamento crítico. O professor estimula muito nas perguntas, e isso vai estimulando o pensamento crítico a ponto de as pessoas conseguirem analisar nas situações reais, a formar a teoria com aquela situação real, e ela mesma decidir que aquilo não é bom, né? Então, vai ser impossível num treinamento eu trazer todas as situações. Eu vou trazer as situações básicas, as principais, vou estimular isso no dia a dia, e é como o Lucas falou, no meio das dinâmicas também, as pessoas vão entendendo o que é. Por isso, a importância de eu falar o que é o direto, e eu trazer uma atividade lúdica para que ele, quando ele se depare com aquela situação, ou uma situação similar, ele consiga identificar. E mais, eu trazer também no treinamento, na comunicação, de que se ele tiver dúvida, se ele não souber o que é o bom senso, que ele vá perguntar para a pessoa responsável, né, para o superior hierárquico, para o compliance. Eu vou aproveitar até por causa do tempo, trazer ali que, na minha opinião, Lucas, assim, eu sou uma grande entusiasta da educação. Eu entendo que a educação, para qualquer âmbito, ela é a melhor forma de eu implementar qualquer coisa de forma efetiva. Eu preciso da educação como base para tudo. Até mesmo para eu vou entrar no âmbito que quem vai nadar de braçada é o Paulo, mas até mesmo para eu saber fazer uma denúncia, eu também tenho que saber o que, né, vai nessa denúncia, como fazer essa denúncia. Então, assim, é uma base, né, a educação. Eu tenho um programa totalmente estruturado, como eu já vi em empresas grandes, inclusive, e as pessoas não saberem o básico, o que fazer com aquilo, ou não conseguirem comunicar. Eu já vi empresas multinacionais e já participei, né, como ouvinte, fazendo treinamento em outro idioma, inclusive. Então, assim, eu não trazer para a realidade, ou eu não conseguir comunicar isso direito, não conseguir ensinar, o programa não vai funcionar, né? E eu acho que é um grande desafio, né, Anne? A educação, e o comentário foi até das pessoas, né, preferem que a gente pegue na mão delas e tal. Eu acho que o grande desafio disso tudo é a gente trazer para as pessoas o senso de pertencimento desse assunto. As pessoas precisam compartilhar a responsabilidade, né, com a área de integridade e compliance, de por que seguir ou por que entender o programa de integridade e compliance é importante para ela, né? O ser humano, pela sua essência, né, ele é um animal, de certa forma, egoísta, né? Ele é um animal que ele busca o seu próprio conforto, o seu próprio privilégio, né? Então, acho que é importante todo esse processo de treinamento, capacitação, educação, senso de pertencimento, que a gente consiga repassar para as pessoas que estão sendo capacitadas por que aquilo é importante no dia a dia dela, né? Por que é importante que a empresa siga, né, todas aquelas regras, aquelas normas de conduta, de que forma isso vai proteger a própria empresa e de que forma isso vai proteger a própria pessoa, vai se desdobrar no
dessa estrutura toda no dia a dia dela, né? Porque aí sim eu acho que esse senso de pertencimento, ele acaba, né? A gente acaba pensando muito melhor em cima de tudo isso que está sendo estabelecido, né? Eu acho que essa é a palavra, é o senso de pertencimento. Quando o colaborador ele se sente, né, que ele pertence àquela empresa, ele vai fazer de tudo para que as coisas funcionem. Ele vai ter orgulho, ele vai vestir a camisa, ele vai entender, Exato. ele vai compreender. Então, assim, eu acho que essa é a palavra-chave mesmo, né? A frase, o pertencimento. E Lucas, eu entendo que as pessoas querem que pegue na mão, mas é que nem filho, né? A gente ensina e larga e fica à distância olhando e ensina o pensamento crítico. Então, a gente vai pegar na mão em último caso, né? Mas a gente vai ter que estimular com que as pessoas, ensinando de diversas formas, diversas metodologias, nem que seja por meio de na hora do cafezinho, eu conversar com aquelas pessoas e trazer para elas, né, esse pensamento crítico, né? E, logicamente, a palavra que o Paulo falou, pertencimento, se elas se sentirem que elas pertencem, né, a empresa, né, a organização, elas farão de tudo para que funcione, né? É um desafio, Excelente. é um desafio. Ninguém disse que era fácil, é um desafio, mas é empolgante, é empolgante. É verdade. O importante é tentar, né, Anne? De várias formas diferentes. Exatamente. Eu acho que esse é o mais importante. Não pode ser. Erre rápido e barato, né? Mas continue Exatamente. tentando. Gente, fantástico esse painel com vocês dois. Estou muito feliz, muito realizada, muito orgulhosa. E eu sempre falo para os meus alunos, né, que Aristóteles dizia que a criança nasce amoral e a ética pode ser aprendida. Então, com relação a essa questão da educação, né, eu também acredito muito na educação. Para mim, a educação ela é a base de tudo, né, de toda a sociedade, educação, família, e isso faz toda a diferença. E como a ética pode ser aprendida, pode ser ensinada, esse também é nosso papel, né, enquanto compliance officers, enquanto organizações, corporações. E eu estou assim, muito feliz com as perguntas e com tudo mais. E eu quero dizer para vocês que foi um prazer e um privilégio dividir esse painel com vocês. Vou passar para o Lucas para a gente fazer o nosso encerramento agora, desse período da manhã. Encontro todas e todos os espectadores no período da tarde, porque teremos ainda muito mais aprendizado. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Anne, pela gentileza muito obrigada, e generosidade de vocês. Excelente. Sensacional. Muito obrigada. Maravilha. Obrigado, Anne. Obrigado, Karine. Obrigado a todos. Seguimos juntos nessa jornada, né? Até a próxima. Exatamente. Bom dia a todos. Muito obrigada. Obrigado, excelente apresentação dos palestrantes. Agradecemos a todos a participação. Agora estamos finalizando a nossa primeira etapa do evento, faremos uma pausa para o almoço e retornaremos pontualmente às 2h, às 14h. Então, para ressaltar aqui para vocês, para acessar o próximo painel, após o almoço, pedimos a gentileza de acessarem a plataforma da ECN novamente e clicar no botão do próximo painel para entrar na sala e continuar assistindo o nosso congresso. Bom almoço a todos e até à tarde.